Seja bem-vindo e bem-vinda à aula onde você vai aprender passo a passo cada detalhe da função PROC-V do Excel e ainda vai ter alguns bônus aqui. Olha só, eu vou digitar aqui o código do produto, a função PROC-V vai entrar na tabela produto, procurar esse código aqui e trazer o resultado do nome e também do preço. Porém, se eu vier aqui e deixar o código vazio, vai aparecer digite o código do produto. E se eu digitar um código que não existe lá na lista dos dados, ele vai aparecer código não localizado e vai ficar aqui vermelho destacando, chamando bastante atenção para o usuário saber que esse código não existe. Então esse é o objetivo dessa aula, espero que você goste, já deixa aquele like, deixa um comentário para fortalecer, bora então para o conteúdo desta aula. Bom, então antes de sair por aí escrevendo a função PROC-V, é importantíssimo você aprender sobre ela e aí não ter nenhuma dúvida sobre como usar o PROC-V no Excel. Então vamos lá, o que é o PROC-V? A palavra PROC, ela vem de procurar, certo? E a letra V vem de vertical. Então PROC-V no Excel nada mais é do que uma função que serve para fazer uma procura na vertical, ou seja, de cima para baixo. Sempre essa consulta é feita na primeira coluna, e quando ele achar o valor que você está procurando, ele pega aquela linha, aí você pode especificar qual das colunas você quer pegar, beleza? Nesse caso, eu vou digitar o código aqui, e eu quero pegar a coluna produto e jogar aqui, a coluna preço jogar aqui, mas correspondente ao código que eu encontrar. Então, eu vou vir aqui e vou digitar, por exemplo, o código número 3. Aqui tem que aparecer macarrão espaguete 4,75. Então, vou selecionar a célula onde eu quero o resultado, vou digitar igual e vou escrever PROC-V. Se você deixar somente PROC-V na tela, vai aparecer aqui embaixo uma caixinha, dá uma lida para você ver, é exatamente o que o PROC-V faz, certo? Ao abrir parênteses, o PROC-V vai te pedir algumas informações adicionais que ele precisa para poder fazer o trabalho dele, que é procurar alguma coisa aqui na sua planilha. Então, você vai informar para ele qual é o valor que você está procurando. Esse valor você pode digitar ele entre aspas, pode digitar um número, certo? Ou você pode selecionar uma célula onde você vai fazer a digitação desse valor. Nesse caso, eu vou fazer com a célula. Então, eu vou digitar aqui agora ponto vírgula, beleza? Então, já falei para o PROC-V assim, olha, PROC-V, você vai procurar esse valor aqui, e agora o próximo passo é dizer onde é que ele vai procurar esse valor. A matriz, ou seja, a tabela onde esses dados estão. Nesse caso, eu quero procurar esse valor aqui, ó, na primeira coluna. Mas você tem que selecionar a área inteira, a coluna que tem a busca e todas as outras que contêm o resultado que você quer pegar. Então você vem aqui, seleciona a área onde tem os dados. Veja que nesse caso o Excel colocou F4, dois pontos, H8. O que é isso? Esse dois pontos indica para o Excel um intervalo, ou seja, vai da célula F4, tá vendo? Ó, coluna F na linha número 4, até, os dois pontos, você pode ler ele assim, até a célula H na linha 8, ou seja, coluna H aqui embaixo, ó, na linha de número 8, beleza? Então, o intervalo que ele vai pegar é esse daqui. Agora, você vai digitar ponto vírgula mais uma vez. Próxima informação que o PROC-V precisa é qual das colunas você quer pegar na hora que ele encontrar o código na primeira. O código sempre vai ser procurado na primeira, e o número do índice da coluna é qual delas você quer pegar como resultado, ok? Então, você tem que saber o seguinte, começa do número 1. Então, observe que a coluna código, nesse contexto, é a coluna 1, coluna produto é a 2, e a preço é a coluna 3. Então, no meu caso, como eu quero pegar aqui ó, o código o nome né, do produto, eu vou dizer que vai ser a coluna de número 2. Agora, ponto vírgula mais uma vez. A última informação que o PROC-V precisa é se você quer uma correspondência aproximada ou uma correspondência exata. Eu quero exata. Por exemplo, se eu digitar o número 1, eu não quero que ele ache 2 ou 3, ou se eu digitar 10, eu não quero que ele ache 8, 9, o mais próximo talvez para mais ou para menos. Eu quero só igual mesmo. Então, eu vou digitar aqui o número 0, que corresponde aqui ao falso, tá? 1 quer dizer verdadeiro, 0 quer dizer falso. E aí o falso é a correspondência exata. Então, observe que se eu fechar parênteses agora e der um Enter, o PROC-V já vai trazer o resultado. Então, já passei tudo que ele precisa. Qual valor ele tem que buscar, onde ele tem que buscar, qual coluna ele tem que trazer como resultado e qual é a forma de busca, se é aproximada ou exata. Ao dar um Enter, veja que ele trouxe o resultado para mim
conforme o código que eu digitei aqui. Se eu digitar aqui outro código, ele vai automaticamente atualizar o valor, o PROC-V traz o valor sempre ali a cada digitação. E quando você digita um valor errado não, um valor que não existe na lista, o PROC-V ele traz esse resultado, não disponível, tá? Esse ND significa não disponível, ou seja, esse valor que você procurou não está disponível na lista onde você especificou para o PROC-V procurar. Dá para trocar isso daqui, por exemplo, para código não localizado? Dá, a gente vai fazer, mas uma coisa de cada vez. Vamos escrever novamente aqui, deixa eu digitar o código 1. Vamos escrever de novo aqui, só que agora para pegar o preço, ó, igual PROC-V, ou seja, procure na vertical. Qual valor você quer procurar? Selecionar essa célula, ponto vírgula. Onde você quer procurar? Aqui, mas eu tenho que selecionar toda a área, até mesmo as colunas que têm o resultado. Ponto vírgula. Qual coluna você quer pegar como resultado? Coluna 1, 2 ou 3. Nesse caso, é a coluna preço. Então, vou pegar aqui a coluna 3 e, por fim, eu quero uma correspondência exata. Então, digitei o número 0 ali, dou um Enter e ele trouxe para mim o valor. Veja que digitei o número 1, ele localiza e pega as colunas que eu passei, coluna 2 e 3, na mesma linha qual ele achou o código. Se eu digitar aqui o código 5, ó, olha lá, 3E50 é o código, o valor, né, correspondente ao código 5. Então, a função PROC-V é isso que ela faz, tá? Se você tiver ficado aí com alguma dúvida, ou até mesmo comenta, ajuda aí no crescimento do canal, diz se você já sabia, se ficou fácil de você entender, se ficou claro ou não, tá bom? Uma vez que eu já expliquei sobre como é que funciona o PROC-V, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui com o botão direito, vou vir em excluir, e agora vamos começar a aplicar o uso do PROC-V de fato na nossa tabela. Eu vou vir aqui embaixo na planilha, clicar no botão de mais para poder adicionar uma nova planilha. Vou dar um duplo clique em cima dela para poder mudar o nome e vou escrever aqui produtos. Agora, logo na primeira célula e na primeira linha, ó, coluna A, linha 1, eu vou digitar aqui código, vou digitar descrição e vou digitar preço, que são as informações que eu quero, ok? Agora eu vou clicar aqui em cima do cabeçalho, vou vir em página inicial e depois eu vou clicar aqui, ó, formatar como tabela. É o que eu fiz em aulas anteriores, certo? Fazendo isso, o Excel te dá uma lista de tabelas que você pode pegar. Eu vou pegar uma similar a que eu já estou trabalhando. Vou marcar que a minha tabela ela possui um cabeçalho e vou dar aqui um OK. Agora eu vou preencher aqui alguns produtos, tá? Com preço, com código e tudo mais. Vou selecionar essa célula do código. Vou vir aqui em página inicial e vou clicar aqui para ficar alinhado ao meio. A célula do preço, ó, selecionei. Vou clicar aqui no botãozinho de moeda e vou pegar português para já ficar formatadinho assim, tá bom? Vou vir aqui agora e vou digitar uma lista de pelo menos uns 10 produtos. Pronto, então digitei aqui produtos mais voltados aí para alimentação, é apenas para a gente fazer os testes mesmos, tá? Vou agora trazer esses dados aqui para a nossa planilha de acordo com o código que eu selecionei. Agora olha só, quando você trabalha com tabelas, conforme eu acabei de fazer e mostrei também nas aulas anteriores, se você nomear essa tabela, fica mais fácil de você interagir. Como é que faz para mudar o nome do objeto tabela? Eu não mostrei isso na aula anterior, vou te mostrar agora. Você clica dentro da sua tabela em qualquer local, vai aparecer essa opção na faixa de opções do Excel, Design da tabela. Você clica e aqui do ladinho ó, tem o nome da tabela, nesse caso tabela 1. Eu vou chamar ela de Tab, aí vou colocar Produtos. Não é uma boa prática você colocar espaço em branco, caractere especial, C cedilha, acento, tá? Nada disso não. Então escreve ali o nome comumzinho mesmo, dá um Enter. E agora vamos fazer o PROC-V de fato, de uma planilha para a outra. Também funciona da mesma maneira, tá? Aqui onde está escrito descrição do produto, logo na primeira célula, eu vou digitar igual e vou escrever PROC-V. Aí vou apertar Tab para o Excel completar para mim. Qual é o valor procurado? Aí eu clico na célula ao lado onde eu vou digitar o código. Lembra que quando você está trabalhando com tabela, o Excel não coloca o endereço da célula usando letra de coluna e número de linha não. Ele coloca o nome mesmo da coluna representando ali, representado, né, dentro da tabela. Então, o valor procurado eu vou digitar aqui, selecionei, ponto vírgula. Qual é a matriz? Aonde tem os dados que o PROC-V tem que procurar? Volta na tabela produtos, seleciona toda a área, o cabeçalho não precisa, tá? Seleciona toda a área. Qual que é a vantagem de você trabalhar com tabelas? Quando você adicionar
novas linhas de produto aqui, elas vão automaticamente ser encontradas pelo PROC-V, coisa que não acontece se eu tivesse da maneira como eu te mostrei no exemplo que eu fiz agora há pouco, tá? Beleza, então já selecionei a minha tabela. Veja que o nome aparece aqui, ó. É muito mais fácil de você interpretar e de você entender. Agora você vai digitar ponto vírgula e vai dizer qual é a coluna que você quer pegar. Então a mesma lógica, tá? Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Eu quero pegar a coluna 2, ponto vírgula, quero uma correspondência exata, então digito 0, fecho parênteses e dou um Enter. Observe que ele colocou a mesma fórmula em todas as linhas da sua tabela. O código que você digitar aqui vai automaticamente trazer o produto. E se tiver vazio ou se tiver um código que não existe? Como é que a gente faz para poder tratar esse erro aqui? Fazer o seguinte, primeiro eu vou colocar aqui o preço, aí depois eu ajusto esse erro. Para poder colocar o preço, basta você copiar a fórmula lá em cima, então clica aqui em cima, copia, aperta ESC, dá um clique duplo na coluna do preço, na célula do preço, sempre na primeira, cola, altera a coluna para a coluna 3, que seria a coluna do resultado, e dá um Enter. Observe que ele retornou o erro tanto na coluna descrição quanto na coluna preço. Agora, antes de eu te mostrar como é que resolve esse erro, tira aí 2 segundinhos do seu tempo e deixa aquele like para fortalecer aqui o vídeo, ok? Vamos lá então. Existe uma função do Excel chamada se erro, que ela serve exatamente para isso aqui, ó. Se der erro em alguma fórmula, nesse caso a fórmula da função PROC-V. Então eu vou dar um clique duplo aqui dentro e no começo eu vou colocar se erro. Aí vou apertar Tab. Aí lá no final de tudo isso, eu vou digitar ponto vírgula e vou colocar o que eu quero que apareça se der erro. Então, se essa função aqui do PROC-V retornar um erro, vai aparecer no lugar do erro o texto que você colocar aqui entre aspas. Pode ser um número, tá? Também não tem problema. Vou então dar um Enter. Observe que agora, se eu deixar vazio, ele vai colocar aqui o X. Se eu digitar um código que não existe, vai digitar o X. Fazer o seguinte, então, no lugar desse X, eu vou colocar assim, olha, código não localizado. E vou dar um Enter, certo? Mas pensa comigo, aqui eu não digitei um código ainda. Então não tem por que aparecer código não localizado. Então, eu vou usar agora a função se do Excel para verificar se essa célula estiver vazia, ao invés de fazer toda essa estrutura, eu vou colocar assim, digite o código do produto, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um duplo clique novamente aqui no começo, eu vou colocar assim, olha, se, aí eu aperto Tab, essa célula aqui tá igual a vazio, então eu coloco duas aspas, tá? Se tiver, então mostra o resultado, digite o código do produto. Aí eu fecho chaves aqui, ó, certo? Deixa eu só completar aqui a palavra produto. Agora eu vou colocar o ponto vírgula aqui, ó. Caso contrário, aí continua fazendo a fórmula. Aí eu fecho aqui embaixo. Então o que eu estou dizendo? Olha, se o código está vazio, então digite o código do produto. Se não está vazio, segue fazendo a função do se erro dentro ali do PROC-V, igual a gente já estava fazendo. Eu vou então dar um Enter. Veja que apareceu aqui em cima código não localizado, embaixo apareceu digite o código do produto. Quando eu digitar um código válido, ele automaticamente vai fazer a consulta e vai trazer os dados. Agora vamos ver a questão do preço. No caso do preço, o tamanho aqui da célula é muito pequenininho, eu não quero que ele apareça nenhuma mensagem, eu apenas quero que ele deixe o preço zerado, ok? Então aqui eu posso dar um duplo clique e apenas utilizar o se erro. Então no começo eu vou colocar, olha, se erro, aí eu aperto Tab, lá no final eu digito ponto vírgula e vou digitar aqui o número 0. Então vamos ler essa função, olha, se der erro, o resultado da função PROC-V, você mostra o 0 no lugar do erro que o PROC-V costuma retornar. Então vou dar um Enter, olha lá, ó. Veja que nessa célula ele deu o erro, então ele ficou vazio. Agora tem um detalhe importante. Isso aqui, né, a planilha em si não tem como bloquear o usuário final de deixar o campo vazio ou então de digitar alguma coisa que não existe e tudo mais. Então eu vou fazer o seguinte, toda vez que o usuário digitar um valor que não existe, ó, além de mostrar código não localizado, eu quero pintar a linha inteira de vermelho, para chamar bastante a atenção mesmo do usuário, para ele saber que aquele código
não existe na planilha. Então, para fazer isso, nós vamos agora utilizar a formatação condicional, que está aqui, ó, nesse botão da página inicial. Tudo que eu estou te mostrando aqui é apenas o necessário para fazer essa planilha, tá? Porque o Excel ele é um universo gigantesco. Quanto mais você começa a mexer, aliás, quanto mais você mexe, mais você quer mexer para você aprender. Então aqui, formatação condicional, você consegue mudar a cor de célula e também fonte, uma série de coisas, com base em um determinado valor, em uma determinada condição. Então a condição que eu quero é se essa célula aqui, o texto que estiver aparecendo nela, for igual a código não localizado. Então vou selecionar toda a minha tabela, toda ela. Na verdade, eu vou pegar só a primeira linha. Vou fazer o seguinte, ó. Vou selecionar tudo aqui, tudinho, ok? Vou então apertar Ctrl- para poder excluir. E agora eu vou digitar aqui um código que não existe, só para a gente ter uma linha apenas para trabalhar. Vou passar o mouse aqui, tá vendo, ó? E vou clicar para selecionar a linha inteira, porque precisa estar selecionada. E agora eu vou abrir aqui formatação condicional aqui no Excel e vou clicar na opção nova regra. Nessa opção nova regra, eu vou clicar aqui na opção usar uma fórmula para determinar os valores que vai ser formatado, porque aí eu posso verificar se esse campo, o texto dele é código não localizado, aí formata. Então eu vou clicar, ó, usar uma fórmula para determinar. Aqui dentro eu digito igual, clico nessa célula, ok? Digito igual de novo, abro aspas e escrevo código, espaço, não, espaço, localizado e fecho aspas. Aí aqui tem que ser exato como é o resultado ali, tá? O mesmo texto você tem que escrever aqui. Se você errou alguma coisa, não vai funcionar. Um outro detalhe também. Observe que ele escreveu cifrão, letra D, cifrão 13. Eu não falei sobre isso ainda. Isso daqui significa referência absoluta. Farei uma aula mais detalhada sobre isso em outro momento. Mas nesse primeiro momento nós vamos tirar esse cifrão aqui, ó. Deixar somente o cifrão da coluna para poder funcionar. Em outro momento eu explico melhor sobre essa questão de referência absoluta. Feito isso, eu vou vir aqui e vou clicar no botão formatar, que está aqui, ó, ok? Aí eu vou vir aqui e vou dizer qual é o formato que eu quero se aquela célula tiver igual a código não localizado. Vou vir aqui na fonte, eu vou escolher uma fonte branca, ok? E o preenchimento aqui em cima, eu vou colocar o preenchimento vermelho. Aí vou dar um ok e vou dar um ok aqui. Tá vendo que ele ficou tudo vermelho? Se você digitar um código que existe, aí ele volta à coloração normal, tá vendo? Se eu vier aqui, ó, digitar uma data, por exemplo, ó, ele tá, digite código do produto, beleza. Se eu digitar um código que não existe, fica vermelho. Se eu apago, volta a ficar verde. Se eu digito um código que existe, o PROC-V traz, então, o resultado. Então, com isso, eu finalizo essa aula. Na próxima, a gente já pode agora, com esse nosso layout aqui, começar a criar os nossos totalizadores aqui em cima. Só que eu ainda não vou fazer isso, tá? Eu vou fazer na próxima aula a questão das cores aqui para o vencimento, a formatação condicional. Aí depois que eu tiver feito toda a estrutura da tabela, eu faço o nosso cabeçalho aqui em cima. Bom, espero que você esteja gostando. E assim, eu gosto muito de saber quem são os alunos que estão chegando até o final do vídeo, beleza? Se você chegou até aqui, deixa um comentário aí, fala que você chegou até o final. Igual eu já falei, né, eu fico muito feliz em saber que os alunos estão assistindo a aula aí até o final. Qualquer dúvida, estou à disposição, espero você na próxima aula.